Pronto Socorro, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Prefácio. Nos domínios da alma surgem os acidentes e lesões, traumas e equimoses de origem mental, tanto quanto no corpo físico. Nas trilhas do cotidiano, a jornada do aperfeiçoamento íntimo geralmente se faz passo a passo, e nessa movimentação do espírito repontam na estrada, muitas vezes, atropelamentos do ideal e atitudes conflitantes, choques e desilusões, cujos efeitos se expressam por sofrimentos e distúrbios emocionais de variado contexto. Em razão disso, sem qualquer pretensão de fazer ciência ao apresentar os confrontos a que nos reportamos, para satisfazer as solicitações de companheiros diversos que nos requisitam informes sobre os mais difíceis problemas da vida interior, imaginamos neste livro simples um posto de socorro espiritual em cujas páginas as ideias são capazes de funcionar quais se fossem curativos e tampões, ataduras ou pinças hemostáticas, isto é, são aquelas usadas na cirurgia para parar um sangramento. E vale dizer que essas ideias, na essência, não são nossas, de vez de que todas elas procedem da fonte viva dos ensinamentos do Cristo, com a diferença de que se vestem com as roupagens de hoje para facilitar o nosso intercâmbio nos processos de comunicação. E por falar no Divino Mestre, aqui estacamos, sem mínimo propósito de impor-nos a quem quer que seja, e sim rogando a Ele, o nosso eterno benfeitor, que nos conceda recursos para seguir-lhe o caminho e forças para lhe aproveitarmos as imperecíveis lições. Emmanuel, Uberaba, 4 de outubro de 1980. Leitura 1. Momentos de crise. Ninguém os deseja e todos procuramos evitá-los. Os momentos de crise. Configuram-se eles mais particularmente nas ocorrências externas, das quais nem sempre somos partícipes. Hoje será determinada a atitude, considerada infeliz, assumida por pessoa que se nos liga ao coração pelos laços íntimos. Amanhã pode surgir em grandes conflitos dentro do grupo familiar. Depois, é possível que apareça no afastamento de companheiros dos mais estimáveis e, mais adiante no tempo, os instantes difíceis serão aqueles em que a desencarnação de um ente amado, quando nos achamos na terra, nos envolve em nuvens de sofrimentos e lágrimas. De certo, nessas horas amargas, é indispensável sejamos a segurança daqueles irmãos enfraquecidos diante da prova ou a escora daqueles que estão esmorecendo no cotidiano, prestes a cair. Em todos os lances constrangedores da experiência humana, é razoável nos façamos a palavra de bom ânimo e o gesto de apoio espontâneo para todos aqueles que nos cercam. Entretanto, amparando aos outros, é imperioso não nos esquecermos. Instalemos a luz da compreensão por dentro de nós e sustentemo-nos no clima da confiança para que os embates da escola humana nos encontrem firmes na fé em Deus e em nós próprios, reconhecendo que as crises são fases de mudança, às vezes marcadas por enormes tribulações, das quais a divina providência, utilizando recursos que desconhecemos, nos trará a renovação necessária e o amanhã melhor. Leitura 2. Em qualquer lugar.
Onde estiveres, recorda que Deus nos ama e guia sempre. Em qualquer lugar em que te vejas, de certo precisarás de alguém, ou alguém nesse mesmo local estará necessitando de ti. Leitura 3. Seguindo adiante. Sejam quais forem as tribulações em que te encontres, prossegue fiel ao bem e conta com Deus. Quando observes a própria confiança sob nuvens pesadas de sofrimento, sobre tempestades que te alarmem a vida, à frente das provas que mais se te afigurem conspirações das trevas no objetivo de aniquilar-te, quando pareça que tudo te falte, até mesmo o necessário à própria subsistência, diante da morte, a subtrair-te os entes mais caros, as enfermidades que te induzem o tratamento difícil e doloroso, no centro de problemas que acredites insolúveis, perante o assédio de tentações que te martelam a resistência, nos momentos em que seres amados te escarneçam a fé, e quando as aflições do mundo te façam sentir o gosto amargo da solidão ou da derrota, ergue o pensamento a Deus e confia, porque Deus não nos abandona e tomará tuas dificuldades e lágrimas a fim de aumentar com elas o poder da esperança onde estiveres. E assim será sempre, porquanto é com a luz nascida do suor e das lágrimas dos que militam na construção do bem de todos, é que os mensageiros da divina providência clareiam o caminho das gerações, transformando os vencidos de hoje nos vencedores de amanhã, que seguem nas trilhas do progresso, agindo e servindo na edificação do mundo melhor. Leitura 4. Na travessia das provas. Conserva as diretrizes do bem e segue com Deus. Age, Deus te inspira. Cala-te, Deus falará por ti no idioma das circunstâncias. Não temas, Deus está velando. Trabalha e auxilia aos outros. Deus trabalha por ti. Leitura 5. Testes da vida. Não te omitas na hora da provação. Se te reconheces em momentos de crise, com severas responsabilidades nos ombros, permanece nos encargos que o mundo te entregou, efetuando melhor nas tuas possibilidades de servir. E aguarda o tempo. É provável, imagines que a carga das obrigações é pesada demais, que o fracasso te espera a qualquer momento, que talvez te vejas em lugar errado, ou que as circunstâncias te proclamem a incapacidade na medida em que os obstáculos se ampliam. No entanto, aceita corajosamente as atribuições que se te confere ao Espírito e segue adiante. Reflete no metal precioso conduzido ao cadinho, que é um recipiente utilizado para aquecer amostras a altas temperaturas. O responsável pela avaliação respectiva submete-o ao fogo forte, até que os elementos inferiores se apartem, saiam da liga. E tão somente depois do material derretido é que o metal de eleição assume a forma que lhe compete. E o responsável pela triagem não lhe aplica nem mais e nem menos calor, consciente que se acha quanto ao imperativo de não prejudicar a própria obra. Ante os reveses e as dificuldades que se te apresentam à marcha, conserva a paciência e a serenidade, para que te ergas à compreensão, conseguindo assim suficiente luz em ti mesmo para a solução dos problemas que te digam respeito nas realizações em andamento. Em quaisquer lances da existência,
aceita sem reclamar o trabalho que se te pede em auxílio aos outros e a benefício de ti mesmo. Conscientiza-se de que ninguém se encontra a sós. E qual sucede a nós outros, que analisamos os companheiros de ação, existem amigos de condição superior à nossa que igualmente nos observam. Mantém-te firme nos compromissos com que a vida te honra e guarda a certeza de que os sacrifícios de hoje são, em si, as provas necessárias que nos testifiquem a capacidade para desempenhar mais altos encargos nas atividades de amanhã. Leitura 6. Segue com Deus. Não temas o caminho. Onde o bem permanece, Deus está. Trabalha e serve sempre. Deus te inspira e resguarda. Não receis perigos. Deus te garante a paz. Sangram-te os pés na marcha. Deus te trará descanso. Companheiros se foram. Deus jamais te abandona. Por nada te amedrontes. Segue e confia em Deus. Leitura 7. Violência e remédio. Onde haja desamparo, instala, tanto quanto se te faça possível, algum sinal de presença da simpatia e da solidariedade que nos devem enlaçar uns aos outros. Não enfatizes qualquer problema de raça ou de crença, de preconceito ou de separatividade, buscando, ao invés disso, cooperar pela união a que todos nos cabe conquistar perante Deus. Alivia a carga das privações de algum enfermo largado às dificuldades. Atenua as aflições das mães desvalidas. Suporta com calma e paciência as alegações injuriosas desse ou daquele amigo desorientado. E, quanto puderes, protege as crianças sem apoio e sem rumo. Seu discernimento que compreende e o braço que auxilia. Não lances a lenha do azedume ou da crítica na fogueira das tribulações coletivas. Ninguém espera que possas apagar unicamente por ti o incêndio do desespero que se alastra na terra. Em favor de nós todos, oferece o teu jarro de água fria. Não te limites a registrar os surtos de violência que se estendem no plano físico. Faze algo para que o amor restabeleça a harmonia entre as criaturas. Compadece-te, perdoa e serve. Não dramatizes o desequilíbrio e a discórdia com destaques suscetíveis de ampliá-los onde te encontres. Investe os valores da palavra na construção do bem, apontando os ângulos mais nobres das questões que te apresentam. Evita salientar as impressões negativas desse ou daquele acontecimento infeliz. Preenche os minutos disponíveis com trabalho que signifique socorro, mesmo diminuto, em auxílio aos irmãos que atravessam labirintos de penúria e sofrimento. Não atires condenação sobre os companheiros da humanidade caídos em erro, que nos requisitam respeito pelo infortúnio que carregam. Leitura 8. Ação do bem. Pensa no bem e auxilia sempre. O pessimismo alheio talvez interfira, tentando furtar-te a confiança. Sim, é possível que a sua dádiva não seja utilizada tão nobremente quando seja de desejar. De outras vezes, o teu gesto espontâneo de cooperação e bondade provavelmente não tenha sido interpretado na altura que lhe imprimiste. Entretanto, auxiliando aos outros perante as leis de Deus, ninguém conseguirá alterar o benefício que fizeste a ti mesmo.
Leitura 9. De imediato. Se alguém te ofendeu, perdoa sem delonga, isto é, sem demora. Se feriste a outrem, reconsidera o gesto impensado e solicita desculpas de imediato. Ressentimento e remorso são atitudes negativas, gerando azedume e abatimento, suscetíveis de arrasar-nos o máximo de força. Deixa que a luz da compreensão te guie as palavras e não admitas que o desequilíbrio se te instale no mundo íntimo. De alma contundida pela manifestação infeliz de alguém, esquece para logo o choque sofrido e, se houveres porventura farpeado os sentimentos dessa ou daquela pessoa, pede-lhe perdão com reconhecimento da própria falta. A desarmonia espiritual, quando não extinta no nascedouro, cria perturbações de resultados imprevisíveis, semelhante ao processo infeccioso que, não debelado com a urgência devida, acaba intoxicando todas as forças corpóreas, muitas vezes carreando a morte prematura. É por esse motivo, certamente, que Jesus, o Divino Mestre, não apenas nos recomendou: reconcilia-te com teu adversário, mas nos esclareceu de modo convincente, afirmando: reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Leitura 10. Culpa e liberação. O remorso é um lampejo de Deus sobre o complexo de culpa que se expressa por enfermidade da consciência. O sofrimento é a terapia de Deus destinada a erradicá-la. Leitura 11. Provas de surpresa. De inesperado, é possível encontres os mais difíceis problemas a te requisitarem solução. São eles dos mais simples aos mais complexos em nossas experiências no plano físico. A súbita desencarnação de um companheiro que se nos vincula aos mais íntimos sentimentos de quem esperávamos longo tempo de convivência e cooperação. O acidente marcado de situações infelizes. O chefe atormentado de preocupações que te comunicou, através de palavras ríspidas, todo o azedume que lhe estraga o ânimo. O companheiro de trabalho, amargurado pela doença em família, talvez te ache desfechado frases de cólera e desconsideração. O transeunte, de nervos descontrolados pelas tribulações que lhe povoam a vida, endereçando-te agressões por bagatelas. O parente que surge de imprevisto, enganado por boatos ou informações incorretas, criando alarido ou acusações indébitas. Os pais e os filhos que se manifestam alterados, de repente, às vezes em razão de hábitos lamentáveis que acabaram por lhes furtar o equilíbrio e o discernimento. O serventuário do trânsito, ou seja, o agente de trânsito, quando se comporta de maneira inconveniente. O balconista fatigado que te desatende com pejorativos e sarcasmos. A palavra carregada de insultos que nos desafia a reações incompatíveis com a nossa tranquilidade de consciência. Em todos esses eventos aflitivos, a medida mais justa, capaz de garantir-nos segurança, é a paciência, que nos situa o espírito sobre a guarda do silêncio, facultando-nos contato com o socorro da oração. Leitura 12. Assunto de lei. Nunca prejudicarás a ninguém sem prejudicar-te. Nunca beneficiarás a essa ou aquela pessoa sem beneficiar a ti mesmo. Através de nossas ações sobre os outros, traçamos o próprio caminho.
Os companheiros de nossa estrada são fragmentos de que se nos constituirá o próprio futuro. Esses apontamentos pertencem à lei. Leitura 13. Age construindo sempre. Não te interrompas nas tarefas do bem, porque hajam surgido obstáculos em caminho. Reflete na floresta primitiva e imagina-te rasgando veredas no verde selvagem. A empresa reclamaria extremada dedicação, indispensável o manejo de instrumentos pesados que corrijam o mato inculto com o exercício constante da prudência ante as investidas naturais de agentes hostis que, habitando a paisagem por séculos consecutivos, compreensivelmente reagiriam contra a penetração dos recursos destinados à melhoria do solo. A imagem recorda a construção das estradas de entendimento e paz entre as criaturas, muitas delas fixadas a campos mentais de incompreensão. Se já percebeste a importância do bem, trabalha e não desanimes. Se alguém te fere, desculpa e esquece, lembrando o espinho que dilacera, porque não tem a contextura da flor. Diante de serviço a fazer, não esperes pelos outros, mas inicia a cooperação a que te propões, doando o melhor de ti, ainda mesmo nas nobres realizações começantes, recordando que o palácio, por mais belo, terá começado de pedra simples. Na hipótese de algum companheiro esmorecer, afastando-se da ação em andamento, continua no encargo que abraçaste, mantendo a certeza de que o poder criador da vida te encaminhará outros irmãos de esperança que se te farão associados no erguimento do bem comum. Não te percas em lamentos estéreis, perdendo tempo. Ama sempre, sem reclamar compensações que talvez te fizessem parar na trilha para a frente. Sobretudo, não acredites em facilidades ou vantagens sem preço. Progresso é sinônimo de suor. Sublimação é outro nome da renúncia. Competência é comparável à vasta coleção de calos no pensamento. E, na alma, toda experiência tem a forma de cicatriz. Leitura 14. Abençoa e confia. Abençoa em oração aqueles companheiros que te deixaram, acreditando que se afastam da fé. Envia-lhes os teus melhores pensamentos, mas não te aflijas. É possível sejam eles convencidos de que estão fugindo de Deus. Entretanto, Deus jamais fugirá deles. Leitura 15. Ante o lado melhor. Imagina a indulgência por lente de contato com a realidade e, colocando-a diante da própria visão íntima, observarás através da agitação e do desequilíbrio que, porventura, encontres em caminho, todos aqueles que te pareçam adversários, ou seja, as vítimas do ódio, os dementes da ambição destrutiva, os desinformados da ignorância, os possessos da violência, os prisioneiros da angústia, os mutilados espirituais da descrença, os acidentados da provação, os portadores da rebeldia. Aqui e além, é possível te cruzem os passos, prejudicando-te os interesses, ferindo-te os sentimentos, envenenando-te as intenções ou endereçando-te alguma frase cruel. Entretanto, segue adiante na execução dos deveres que te assinalam. À frente daqueles que talvez consideres por inimigos, procura fixar-lhes o lado melhor e não passes recibo às supostas agressões.
prossegue em paz no caminho que a sabedoria divina te oferece a percorrer. Desculpa, esquece e auxilia sempre. Se guardas o coração tranquilo e o raciocínio claro, já sabes que os ofensores são irmãos nossos, ausentes da própria segurança. E quantos caem no desequilíbrio ou no desespero, conquanto necessitem reparar os estragos que impõem à vida, efetivamente são nossos companheiros, que não sabem o que fazem. Leitura 16. Curso de paz. Tantos cursos de formação cultural enriquecem o mundo. Sempre nobre o anseio de conquistar esse ou aquele título de competência. Entretanto, abençoada seja a criatura que aprende a viver satisfeita, buscando melhorar-se com paciência para que os outros vivam em paz. Leitura 17. Horas de transição. Cultiva a paciência e resguarda-te em paz. Recorda a multidão descontrolada ante o perigo iminente. Memoriza os desastres ocorridos, seja nos recintos fechados ou nos estádios abertos, quando algum grito alucinante anuncia determinadas perturbações. Grupos amedrontados se entrechocam, por vezes a se ferirem ou a se massacrarem mutuamente. Semelhante imagem se aplica igualmente à Terra nos dias de transição, quais os da atualidade, em que milhões de criaturas encontram problemas a se agigantarem de extensão. O mundo, nesses eventos, lembra efetivamente um anfiteatro de proporções imensas, no qual vastas multidões sofrem a pressão de acontecimentos cruéis. E essas crises pesam sobre a vida particular, motivando estranhos comportamentos na esfera de indivíduo para indivíduo. É assim que anotamos companheiros de experiência a se desorientarem nas mais diversas condições de trabalho e de luta. Esse exige a desvinculação apressada de compromissos que abraçou voluntariamente, pouco lhe importando as lágrimas daqueles que se estorceram de dor, em se observando lesados nos sentimentos mais caros. Outro pisa sobre os irmãos indefesos que tombam, aqui e ali, sem perguntar pelos sofrimentos que causam. Aquele agride quantos lhe cruzam o caminho. E ainda outros muitos assumem atitudes infelizes, precipitando-se na mutilação deles mesmos, a pretexto de senhorarem à frente do escape. Se te encontras diante de situações assim complexas, em que pessoas amadas parecem enlouquecidas, no anseio de aproveitar a perturbação a fim de cogitarem unicamente dos interesses próprios, desertando de obrigações respeitáveis, dilapidando alheios sentimentos, depredando corações, ou largando-se nos gestos temerários que lhes acarretam inimagináveis padecimentos, acalma-te e ora, serve e espera. A tormenta é transitória. Lembra o sol renascente, recompondo o campo, após uma noite de tempestade, e entenderás a harmonia inarredável com que a vida marca as obras de Deus. Leitura 18. Ponto de apoio. Ainda que não disponhas de tempo e recursos, não hostilizes a ninguém. Auxilia aos semelhantes quanto puderes, e quando não possas fazer aquilo que se te pede, abençoa e passa. Cada criatura, na essência, é uma porta pela qual o amor infinito pode manifestar-se. Muitas vezes, a pessoa que hoje menosprezamos, amanhã será o ponto de apoio pelo qual necessitaremos do socorro de Deus.
Leitura 19. Imperativo da paz. Ante as ocorrências que te induzam a reações negativas, reflete no imperativo da paz a resguardar-te no discernimento para que a cólera não te perturbe o caminho. Se algum ato de violência te chegou a ferir, observa a condição enfermiça do agressor e reconhecerás que ele estará descarregando sobre ti parte da carga de insatisfação e desespero que acalenta em si próprio. Diante de companheiros que te prejudicaram, segundo o teu modo de ver, medita e perceberá que eles unicamente dilapidam a si mesmos, criando empeços, ou seja, empecilhos, para as atividades que desempenham. À frente de familiares queridos que se desajustam, faze quanto puderes pela restauração da harmonia entre eles, mas respeita-os nas tomadas de posição em que, porventura, permaneçam sem menosprezar-lhes o livre-arbítrio. Tarefa determinada que te diz respeito encontra obstáculos reiterados, qual se forças estranhas conspirassem contra os teus melhores desejos. Entretanto, não será com altercações que lhes granjearás acabamento digno. Doenças insidiosas estarão de passagem, incomodando-te o corpo e agitando-te a casa. No entanto, não será com revolta que lhes afastarás os desafios, e sim com a calma precisa de permeio com a medicação adequada. Venham as crises e dificuldades que vierem, resguarda-te na tolerância, asserena-te e espera. Desde que permaneças trabalhando e servindo, a vida, em nome de Deus, te ofertará sempre o máximo de recursos pelo mínimo de teu concurso pessoal na supressão dos problemas a resolver. Age com paciência. Recordemos sempre, a precipitação é uma queda no arrependimento. A rebeldia é um incêndio dentro da alma. Azedume é doença. A cólera é uma devastação. Leitura 20. Paz e compreensão. Não digas que a tua casa ou a tua família estão em discórdia, incapazes de oferecer-te tranquilidade. Se consegues perceber semelhante situação, isso é sinal de que já dispões dos recursos precisos a fim de seres o exemplo da compreensão e da paz em auxílio aos corações, junto dos quais a sabedoria divina te chamou para viver. Leitura 21. Dicionário de situações. Na escola da fé, ser-nos-á possível imaginar um dicionário das mais diversas situações da vida, que se revestem de significados especiais, como sejam trabalho, bênção; dever cumprido, senda libertadora; rotina, conquista de competência; prova, aferição de valor; solidão, tempo de exame íntimo; sofrimento, lição específica; penúria, chamamento a serviço; contratempo, aviso indireto; enfermidade, alavanca de frenagem; aborrecimento, treino de paciência; adversário, fiscal precioso; crítica, apelo à elevação; censura, convite a reajuste; desilusão, visita da verdade; ofensa, oportunidade de tolerância; tentação, aula de resistência; fracasso, impositivo de revisão; parente difícil, dívida em cobrança; lar em discórdia, área de resgate; obstáculo social, ensino de humildade; deserção de afetos, renovação compulsória; golpes sofridos,
promoções em discernimento, prejuízos, identificação de pessoas, renúncia, rumo certo, sacrifício, crescimento espiritual. Como é fácil de observar, nas mais variadas circunstâncias da existência, cada criatura, no Instituto da Fé, pode criar o seu próprio dicionário de situações, para que não lhe faltem orientação e segurança, entendimento e luz. Leitura 22. Mundo pessoal. Totalizando milhões de mundos, o universo é a criação perfeita de Deus. Não ouvides, não se esqueças, porém, que pessoalmente estás em teu próprio mundo. Sentes e pensas, mentalizas e crias. Crias e ages. Tem contigo aquilo que produzes. Reflitamos nisso e perceberá que há dor e alegria. E perceberás que dor e alegria, discórdia e paz, temor e encorajamento, na origem, dependem exclusivamente de nós. Leitura 23. Traço da realidade. Não alegues inquietações e deficiências para deixar de servir. Estivéssemos nós quitados com as leis que nos regem a vida, e estaríamos usufruindo créditos mais amplos. E, se fôssemos espíritos elevados, residiríamos desde já em planos superiores. Imperioso aceitar-nos com as imperfeições que ainda nos caracterizem, esforçando-nos por melhorarmos tanto quanto possível no espaço e no tempo. E, sobretudo, quando as nossas tarefas nos pareçam excessivamente pesadas, reconheçamos que, se não tivéssemos companheiros difíceis, grupos que se acham distantes das finalidades a que se destinam, irmãos impulsivos e irritadiços, pais complexos, filhos rebeldes, parentes enigmas, enfermos de múltiplas procedências, portadores de obsessão e paixões, amigos emaranhados em lamentáveis enganos, adversários gratuitos e acompanhantes inseguros que nos compelem a testemunhos constantes de solidariedade e tolerância, apoio e compreensão, que nos restaria fazer na terra? Abstenhamo-nos da queixa e da rebeldia, procurando realizar o melhor que pudermos, porque a verdade é que somos consciências endividadas perante as leis divinas, e tão somente em nos auxiliando uns aos outros é que encontraremos o caminho da nossa própria libertação. Leitura 24. Se quisermos. Não estacione à margem do caminho para acalentar lembranças amargas. Qualquer que seja o erro que tenhamos cometido, seja esse ou aquele desgosto a causa do que sofremos, provas difíceis terão desabado sobre nós. Estejamos talvez saindo de quedas escabrosas. Entretanto, se quisermos servir em auxílio aos outros, estejamos certos de que a misericórdia do Senhor nos doará forças para retomar a estrada do bem e prosseguir na jornada de elevação outra vez. Leitura 25. Paciência e esperança. Quem fala de paciência se refere à esperança. À vista disso, paciência quer dizer saber esperar. Nesse sentido, é justo recorrermos à inesquecível lição evangélica. Primeiro a semente lançada à terra, depois a flor na ramaria, em seguida a formação da espiga e logo após o grão, surgindo na espiga, assegurando a colheita. Não te retires da calma construtiva na tarefa que o mundo te deu a realizar.
todas as forças da natureza aguardam com paciência as realizações às quais se destinam. O fio d'água de uma nascente incorpora-se a outro, formando a fonte, e a fonte desce para o rio, que a depõe na grandeza do mar. O tronco suscetível de auxiliar o homem na construção da própria moradia não se fez de um momento para o outro. O carvão é transformado em diamante no curso dos milênios, sob a ação constante dos agentes químicos do solo. Se acalentas algum plano de felicidade, se aspiras a conquistar o conhecimento superior, se anseias obter a compreensão de um ente amado, ou se desejas a recuperação de um ente querido, trabalha e serve sempre na direção do alvo por atingir, sem desânimo e sem precipitação, contando com Deus, porque as leis divinas, para te garantirem a concretização desse ou daquele propósito, em matéria de execução do bem, apenas te solicitam saber esperar. Leitura 26. Sinal de paciência. Um notável sinal de paciência é aquele da pessoa que, interpelada por mais de 5 vezes sobre o mesmo assunto, atende sempre com a mesma gentileza e com o mesmo tom de voz da primeira resposta. Leitura 27. Lutar. Basta às vezes, muitas vezes, referimos-nos à luta. É preciso lutar, não desistir de lutar. Habituamo-nos a repetir esses apelos de uns para os outros em nosso relacionamento recíproco. Entretanto, é preciso saber como e com quem. Em todas as ocasiões nas quais as circunstâncias nos peçam resistência no combate a isso ou aquilo, é justo anotes se te encontras no bom combate, aquele em que os nossos interesses pessoais são esquecidos em prol do semelhante. É necessário lutar adentro de nós mesmos, a fim de que a nossa agressividade não se expresse através de azedume e de impaciência, complicando os problemas ao invés de resolvê-los. Esforçar-nos para que a tolerância construtiva nos governe os impulsos, para que as nossas ações nas ocorrências da vida não se mostrem contraproducentes. Empenhar-nos à harmonia interior, a fim de que a verdade em nossas mãos não se converta em tacape da violência. Dedicar-nos ao trabalho de tal maneira que os nossos gestos falem mais alto que as palavras. Agir no bem será sempre descobrir a fórmula da paz e da segurança de todos os que nos cercam, sem que nos transformemos em agentes de faccionismo e dominação. Lutar pela extinção do desequilíbrio na própria alma, pela conquista do autocontrole, pelo esquecimento do mal e pela edificação do bem por dentro de nós mesmos, são as tarefas mais importantes no trabalho em que se nos realiza o aprimoramento. O esforço de viver ou sobreviver é comum a todos. Lutar, todos lutam. Observa, porém, para que lado se te dirige a luta no cotidiano, para que as tuas inquietações e dificuldades naturais, ao termo de cada dia, possam significar parcelas de dever cumprido, abençoando-te a consciência com a soma da paz. Leitura 28. Prossegue trabalhando. Por vezes, eis que te queixas de solidão e alegas longo tempo de serviço. Em te ouvindo, é provável que surja alguém a oferecer-te novas condições de vida, afirmando que careces de refazimento e repouso. Pessoas queridas te falarão das ações que já realizaste
e te dramatizarão a fadiga passageira, convidando-te a residir junto deles. Agradece aos que se interessam por teu bem-estar, mas reflete na lei da mudança, que tudo transforma. E se queres realmente a verdadeira paz com a independência possível, continua trabalhando. Leitura 29. Prevenção contra suicídio. Quando a ideia de suicídio porventura te assome a cabeça, reflete, antes de tudo, na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária solidamente estruturada, a fim de sustentar-te a segurança no espaço cósmico. Em seguida, ora, pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência. Ainda que não lhes conheças de todo o afeto que te consagram, e embora a impossibilidade em que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles, é razoável ponderes quantas lesões de ordem mental lhes causarias com a violência praticada contra ti mesmo. Se a ideia perniciosa continua a torturar-te, mesmo que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível em que te mostres útil aos que te cercam. Visita um hospital onde consigas avaliar as vantagens de que dispões em confronto com um grande número de companheiros portadores de moléstias irreversíveis. Vai pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente a que se recolhem irmãos necessitados de apoio total, para os quais alguns momentos de diálogo amigo se transformam em preciosa medicação. Lembra-te de alguém que saibas em penúria e busca avistar-te com esse alguém, procurando aliviar-lhe a carga de aflição. Comparece espontaneamente aos contatos com amigos reeducandos que se encontram internados em presídios do teu conhecimento, de maneira a prestares esse ou aquele algum pequenino favor. Não desprezes a leitura de alguma página esclarecedora capaz de renovar-te os pensamentos. Entrega-te ao serviço do bem ao próximo, qualquer que ele seja, e faz empenho em esquecer-te, porque a voluntária destruição de tuas possibilidades físicas só não representa um ato de desconsideração para com as bênçãos que te enriquecem a vida, como também será o teu recolhimento compulsório à intimidade de ti mesmo, no qual, por tempo indefinível, permanecerás no envolvimento de tuas próprias perturbações. Leitura 30. Deus nos compreende. Se erraste, pensa no auxílio que podes prestar aos outros e corrige-te trabalhando. Não te condenes, serve mais. Deus nos compreende. Leitura 31. Acharás. Procuras a bênção da paz. Aprenderás, assim, a trilhar a senda para semelhante aquisição. Caminharás servindo. Transporás com paciência os obstáculos que te oponham à marcha. Reconhecerás sempre que a prática do bem é a bússola indispensável à sua orientação. Acolherás por instrutores os companheiros de experiência que se te fizerem adversários. Retirarás da crítica as parcelas de proveito a ti mesmo, como quem colhe rosas no ramo que as produz, sem que os espinhos te impressionem. Tomarás do repouso apenas a dose de tempo que se te faça precisa ao refazimento, sustentando-te no trabalho, sem cogitar de fadiga ou exaustão. Não te acomodarás com desânimo, sejam quais forem as circunstâncias. Se perseguidores te surgirem à frente, orarás por eles sem questionar-lhes as agressões. Ouvindo palavras injuriosas, guardarás silêncio
e serenidade. Desculparás por antecipação quaisquer ofensas que se te enderecem à estrada. Onde o deserto apareça, cultivarás alguma semente útil que possa beneficiar os que vierem depois de teus passos. Mesmo que essa ou aquela criatura te fira, não te voltarás contra ninguém. Agradece aos companheiros que te estenderem apoio, mas agradece também aos que ainda não te consigam auxiliar. Compadece-te dos que te prejudiquem, aceitando, sem revolta, as dificuldades que, porventura, te imponham. Segue construindo o bem alegremente. Transforma os contratempos em lições. Age constantemente para doar à vida o melhor ao teu alcance. Nos dias de provação, é justo chores e sofras, mas não te interrompas na obrigação a cumprir para lamentos em torno de ocorrências que não podes remediar. Entrega a Deus os problemas que se te façam insolúveis. Trabalha e caminha adiante. Assim, acharás no próprio coração a presença da paz, a irradiar-se de ti por fonte de amor e luz. Leitura 32. Desejo e destino. Muita vez solicitas orientação para a vida espiritual. Entretanto, medita. Desejando, sentes. Sentindo, pensas. Pensando, comunicas. Comunicando-te, realizas. Realizando, semeias. Semeando, colherás. Hoje, possuímos o que plantamos. No futuro, teremos o que estamos fazendo. Assim, criamos o próprio destino, usando as bênçãos de Deus, através das quais receberemos da sabedoria da vida os resultados ou frutos de nossas próprias obras. Leitura 33. Benefícios imediatos. Entre o aprendiz e o orientador se estabeleceu precioso diálogo. Instrutor, qual é a força que domina a vida? Sem dúvida, é o amor. Esse poder tudo resolve de pronto. Entre as criaturas humanas, de modo geral, ainda existem problemas alusivos ao amor que demandam muito tempo a fim de que se atinja a solução no campo do entendimento. E qual o recurso máximo que nos garante segurança entre as desarmonias do mundo? A fé. Pode a fé ser obtida de um momento para o outro? Não é assim. A confiança raciocinada reclama edificação vagarosa no curso dos dias. A que fator nos cabe recorrer para que se nos conservem o ânimo e a alegria de servir entre os conflitos da existência? A paz. E a paz surge espontânea? Também não. Ninguém conhece a verdadeira paz sem trabalho, e todo trabalho pede luta. Então, instrutor, não existe elemento algum no mundo que nos assegure benefícios imediatos? Existe. Onde está esse prodígio se vejo atritos por toda parte na terra? O mentor fez expressivo gesto de compreensão e rematou. Filho, a única força capaz de proporcionar-nos triunfos imediatos em quaisquer setores da vida é a força da paciência. Leitura 34. O silêncio fala. Nos dias de provação maior, quando tudo em torno de ti pareça problema sem solução, arrima-te mais intensamente ao próprio trabalho. Não compliques a vida com lamentações suscetíveis de prejudicar o caminho dos outros. Não dramatizes os obstáculos em que te encontras perdendo tempo.
continua agindo e servindo para o bem. O teu silêncio falará por ti muito mais. Leitura 35. Real destaque. É possível esteja nos teus dias mais difíceis de provação. Não desesperes nem esmoreças. A inconformidade, quase sempre, apenas perturba. Desânimo não auxilia. Em plena crise, entra na ponte do trabalho e orienta-te rumo da própria renovação. Não te desgarres da paciência. Aceita as dificuldades em derredor de teus passos e aceita-te, tal qual és, na tarefa para a execução da qual a sabedoria da vida te formou a existência em que te encontras. Não te voltes contra as incompreensões que te agridam. Não te empenhes na procura de premiações e louvores. Aperfeiçoamento da alma é feito de erros e acertos. Onde acertes, insiste no avanço. Onde erres, corrige as situações ou corrige-te, reconhecendo a condição de humanidade em que ainda te vês. Não passes recibos aos agravos. Recolhe a crítica no vaso da tolerância. Agradece a bênção dos amigos e agradece igualmente o toque dos adversários. Não te afastes da prática do bem. Se alguém te acusa injustamente, entrega o assunto ao tempo. Passamos pelos dias sem alterá-los, mas os dias passam por nós, renovando-nos sempre. Se alguém te exalta, já sabemos que toda a boa dádiva procede do alto e não de nós. Se outrem te rebaixa, considera que, se estás a servir, eis que te encontras efetivamente em teu próprio lugar. Se essa ou aquela pessoa te desafia a competições por algum privilégio, nada disputes, cala-te e serve. Chegará um dia em que todos reconheceremos que, em qualquer parte da vida, todo destaque real pertence a Deus. Leitura 36. Recorda sempre. Não condenes. Um homem indicou severas torturas em prejuízo de outro que julgou incurso em falta grave. O sentenciado sofreu a punição e regenerou-se, entregando-se a nobres experiências de elevação espiritual. Nos caminhos da vida, porém, todos nos reencontramos. E o antigo sofredor, certo dia, recebeu aquele mesmo companheiro que o acusara, a rogar-lhe proteção a fim de amenizar as consequências de falta grave que cometera. Não censures. Onde encontres o mal, faze o bem. Recorda sempre o engano de outros nas horas de hoje. Amanhã talvez seja nosso, em maior extensão. Leitura 37. Auxilia agora. Não te esqueças do tempo e auxilia agora. Lembremos-nos de quantos carregam para o túmulo a dor da frustração diante do bem que não conseguiram realizar. Vemo-los todos os dias, além do sepulcro, à maneira de loucos, suplicando debalde em vão o retrocesso das horas. Aflitos e desvairados em muitas ocasiões, recolhem dos próprios lares a herança do egoísmo e das trevas, a se lhe derramarem no próprio seio em forma de maldição, no verbo, na palavra dos filhos insatisfeitos ou dos parentes ingratos que lhe criticam as atitudes. Contemplam, ensandecidos de angústia, as propriedades que lhes afiguravam domínio próprio e exclusivo, rolando nas mãos alheias, muita vez pervertidas em suas mais nobres finalidades.
Buscam inutilmente o livro de cheques ou cofre amoedado, de que não mais se utilizarão, vomitando pragas e injúrias, e, comumente, apenas recebem espanto e azedume dos laços afetivos que desejariam confiar às próprias mágoas através dos petitórios inquietantes de socorro e de paz. Pensa nessas multidões de companheiros nossos que lamentam na sombra dos delitos da própria omissão no bem. E não ouvides, não se esqueças de semear o amor e a luz, enquanto a bênção do corpo físico te outorga a oportunidade de fazer e o direito de dar. Não acumules talentos desnecessários, embora seja nosso dever caminhar com a previdência em todos os passos do roteiro que a sabedoria divina nos assinala. Quando se te faça possível, distribui com os outros as vantagens da própria senda, espalhando pão e consolo, agasalho e alegria, reconforto e esperança, pois em verdade, diante da vida imperecível em que todos os patrimônios pertencem a Deus, somente possuímos aquilo que damos, de vez que o reconhecimento e a simpatia são valores que traças e vermes jamais consomem. Enquanto é hoje na terra para o teu coração, auxilia e ampara sempre aos semelhantes, porque amanhã chegará inevitavelmente o teu dia de tudo restituir a quem tudo te deu. Leitura 38. Vida e posse. Do câmbio da vida transparece a verdade incontroversa. Nada possui daquilo que reclamas, e possuirás, ainda que não queiras, tudo o que cedes de ti sem qualquer intenção de recompensa. O egoísmo grita e perde, na medida em que a abnegação prende e atrai. Leitura 39. Divina Presença. Por maiores se te façam as tribulações terrestres, não percas a fé na providência divina. Dificuldades aparecem, sonhos caem à maneira de flores para se transformarem nos frutos da experiência. Lutas se multiplicam, problemas surgem, trazendo ensinamentos que nos marcam para a necessária maturação espiritual. Amigos desaparecem, como que te induzindo à conquista da própria independência. Situações que buscava por fontes de alegria se te transfiguram em carteiras de penoso aprendizado. Encontraste empecilhos que não esperavas. Inquietações te requisitam. Provas te afligem. O sofrimento de pessoas queridas te agrava as próprias dores. Surgem doenças, conflitos, entraves e inquietações. O desânimo te ameaça. Entretanto, não te deixes abater. Continua oferecendo à vida o melhor de ti mesmo, trabalhando e servindo sempre. E, assim, chegará um momento em que descobrirás no próprio coração a presença de Deus. Leitura 40. Graças a Deus. Se alguém te destaca os erros de ontem, manifestando desapreço para com teu esforço de hoje na construção do bem, não pares de agir e servir ante a incompreensão alheia. É verdade que, perante Jesus, ainda não somos o que nos cabe ser, e muito menos o que desejaríamos ser. Estamos longe de ser aquilo que os nossos princípios solicitam que sejamos. E nem conseguimos ainda ser aquilo que os outros esperam de nós. Entretanto, graças a Deus, já não somos o que fomos e nem perdemos o nosso privilégio de trabalhar.